Olá, meus irmãos, a paz, tudo bem? E o tema do vídeo de hoje é: veja a sua conduta antes de criticar a conduta do outro. Eu gostaria de estar lendo com vocês Mateus, capítulo 7, versículo do 1 ao 5. E aqui vai nos dizer: não julguem, para não serem julgados, pois vocês serão julgados com o julgamento com que julgarem, e serão medidos com a medida com que medirem. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não percebe a trave que está em seu próprio olho? Ou como poderá dizer a seu irmão: deixe que eu tire o cisco de seu olho, quando você tem no seu uma trave? Hipócrita, tire primeiro a trave de seu olho, e então você verá bem para tirar o cisco do olho de seu irmão. Aqui Jesus nos ensinou a não julgar o nosso irmão, sendo que nós estamos com a nossa postura pior do que a do nosso irmão. A não olhar para o nosso irmão sem antes de olhar para nós mesmos. Às vezes a gente quer corrigir as pessoas, apontar o erro das pessoas, sendo que a gente também cometeu grandes falhas e estamos cometendo grandes falhas e não estamos olhando para nossas falhas. Só olhamos para as do nosso irmão, do nosso próximo, do outro, e não olhamos para nós. Será que, ao condenar a conduta do outro, você está observando, analisando a sua própria conduta? Eu não quero que a gente não julgue por medo de ser julgado na mesma medida, mas porque esse não é um dos princípios de Deus. Ele não aponta os erros dos outros. Nós temos que fazer isso porque queremos ser imagem e semelhança de Cristo, porque queremos ser mais parecidos com Cristo. E Cristo não julga as pessoas. Deus nos fala das nossas falhas para que nós podemos olhar para ela e corrigi-las, para que nós podemos olhar para os nossos pecados e nos arrepender dos nossos pecados e ter uma nova conduta. Deus não olha para a gente como um juiz apontador do nosso erro, do nosso pecado, e sim como Pai que nos ensina, que nos corrige e que fala conforme nós precisamos ouvir, conforme a gente precisa mudar, amadurecer e crescer na fé. E não é apontando e julgando. Então não devemos fazer isso com o nosso próximo. Não devemos olhar apontando e julgando o nosso próximo. Antes mesmo da gente olhar para nós, para a nossa conduta e como o Pai olha para a gente. Como é que Deus olha para você? Quando você errou, quando você pecou, como Deus tratou você? Com misericórdia, com compaixão. Então trate o outro dessa mesma maneira. E se você tiver que corrigir, saiba ser sábio quando for corrigir o outro. Tenha sabedoria, peça discernimento a Deus. Peça discernimento, peça as palavras para que você possa falar com o outro. E não vai como um julgador, como aquele que é perfeito na fé, como aquele que é perfeito em sua conduta. Saiba orientar as pessoas, saiba corrigir as pessoas, saiba dizer o que está errado, o que a pessoa poderia melhorar, sem julgar, sem se achar superior, sem achar que você sabe mais ou que você faz melhor. Não. Coloque-se no lugar de irmão que quer o melhor para o seu irmão. Coloque-se no lugar de uma pessoa amável, de um pai que corrige o filho, para que ele possa ser melhor. Então, hoje esse é o ensinamento, essa reflexão que eu trouxe para nós. Para a gente olhar mais para nós mesmos, para a gente olhar mais para o nosso caráter, para a nossa conduta, para a gente olhar mais como estamos indo na nossa caminhada com Deus, antes de apontar o que o nosso irmão deve ou não deve fazer, antes de apontar o que o nosso irmão está fazendo, se é certo ou se é errado, antes de querer julgar e apontar sem conhecer. E se a gente ver que o irmão está fazendo algo de errado, algo que não condiz com o evangelho, temos que ser sábios e ter discernimento para corrigi-lo, para trazer uma palavra, para trazer o conselho. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. E assim como Jesus disse, antes de querer tirar o cisco que está no olho do seu irmão, tira a trave que está no seu. E só assim conseguirá tirar o cisco que está nos seus olhos.
Só desta forma, dessa maneira, você vai conseguir corrigir o outro com coerência. Não adianta você querer corrigir o outro sobre um erro, apontando o erro dele, sendo que você tem um erro ainda maior, comete grandes falhas. Não somos perfeitos. Então, olhe para si mesmo, olhe para o seu caráter, olhe para a sua conduta, olhe para quem você está sendo, olhe para olhe para a sua fé, antes de querer criticar a fé do outro, antes de querer criticar a conduta do outro e o caráter do outro. Bom, essa foi a palavra de hoje, essa foi a reflexão de hoje. Muito obrigada pela sua atenção e até um próximo vídeo.